Oi, gente, tudo bom com vocês? É, o vídeo de hoje a gente vai conversar novamente sobre aquele tema que eu não queria falar, mas que infelizmente eu estou sendo obrigado. Sim, porque se passaram quase 10 anos que eu trabalhei nesse lugar e isso, e até hoje o pessoal não me esqueceu ainda. Eu não quero lembrar deles, mas infelizmente eles ficam me fazendo lembrar, certo? E sim, é sobre corrupção. Eu não queria falar, porque é um assunto que, ao menos em nível nacional, eu acho que não vai ter jeito, mas infelizmente, como está no meu carro, então vou ter que estar falando sobre isso aqui. Certo, vamos lá. Primeiro, eu preciso falar com vocês sobre qual era o tipo de trabalho que a gente fazia lá, certo? É um projeto, um escritório que a gente fazia projeto de viabilidade econômica. A gente trabalhava especificamente somente com um banco. Esse banco, ele administrava recursos federais, beleza? Então, tem até uma historinha com a PF que depois, espero que não precise, mas se precisar, eu vou contar para vocês. Esse banco ele administrava esses recursos e como é que funcionava. Por exemplo, você tem uma empresa, você quer expandir essa empresa, você quer comprar equipamento, maquinário para essa empresa. Então, assim, o banco ele tem vontade, ele tem interesse em estar ali repassando esse recurso, até porque esse recurso vem digamos assim, o Estado recolhe os impostos e pega, coloca e direciona parte desses impostos justamente para fomentar a economia, certo? Para emprestar para as empresas para elas crescerem e estar girando a economia e também fazendo surgir mais impostos, certo? Esse dinheiro está lá no banco justamente para isso. Só que assim, para o banco ele emprestar, ele tem que saber se vai ter retorno sobre isso, porque ele não está lá para fazer boa ação, não é isso? Então, esse projeto de viabilidade é justamente para saber se esse recurso vai ser aplicado de uma forma que vai dar retorno para a empresa e para o banco, de forma automática, porque se a empresa não tiver retorno com aquele projeto, ela não vai poder pagar o banco, e o banco vai ficar no prejuízo, tomar calote. Beleza, a gente fazer esse projeto. Como é feito esse projeto? Tem a parte de pesquisa, digamos que descritiva. A gente vai falar como é que vai ser aplicado aquele recurso, quantas pessoas vão se beneficiar em relação a como a região vai se beneficiar em relação à geração de emprego, como é a região em relação à infraestrutura, entende? Se tem rodovias para escoar mercadoria, etc, 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 etc. Tem essa parte que é descritiva e tem também a parte que é numérica, que a gente, no caso, lançava no sistema os dados referentes aos relatórios anteriores, como balanço, como DRE, etc, etc. Certo? E a gente lá fazia justamente esse projeto. Pegava os relatórios, lançava no sistema específico do banco, ele disponibilizava um sistema, e seguia lá para o banco. Beleza. Só que o que acontece? Essa informação eu fiquei sabendo mês passado aproximadamente, quando eu liguei para o banco. Eles disseram que o gerente não pode indicar projetista. Então só se mudou, porque na época que eu trabalhava lá, os clientes chegavam lá por indicação de fulano, e fulano era o gerente do banco, a mãe da agência da cidade lá, certo? E assim, e todo o projeto ele era feito para que realmente fosse aprovado. A gente preenchia esse programa para que os índices eles dessem de acordo com o que o banco quer, entende? Porque assim, é, quando o relatório contábil a gente não tem como alterar. O balanço da DRE que já foi o que passou, a gente não tem como alterar. Ao menos a gente lá do escritório. Não sei como é que da chegada do escritório para trás, não sei como é que era feito, mas assim, chegando no escritório a gente só lançava o que estava lá. Agora no escritório também a gente fazia as projeções, entende? No caso, a gente colocava quais as despesas que a empresa teria no futuro, até com esse aporte de recursos, quais as receitas, tal, tal, tal. E assim, e esse programa ele gerava todos os índices, payback, capacidade de pagamento, etc, etc, etc. Assim, e os analistas lá, eles levavam isso em consideração também. Então, tudo era feito para que o projeto passasse. Se o payback fosse de tanto, a gente lançava lá nas projeções que teria payback de tanto. Se a capacidade de pagamento fosse de tanto, a gente lançava lá os números para que a capacidade de pagamento fosse tanto. E assim, se uma pessoa chegasse lá e falar, eu quero vender cocô, a gente ia falar lá no descritivo que não, que o cocô ele é usado para, digamos que,
como adubo, fertilizante, que teve até uma exposição de artística que foi utilizado lá com forma de tá. A gente colocava uma coisa lá justamente para que ele fosse aprovado. Porque assim, o objetivo era justamente esse, assim, não falava que era esse, entende? Mas pela forma que trabalhava, era isso. É tanto que teve uma. A gente teve um final de semana que a gente passou em Teixeira de Freitas. E um evento foi realizado no Clube dos Bancários. Assim, a proposta do evento era o quê? Ensinar a gente como é que preenchia o sistema. Só que o sistema é intuitivo, pessoal. O sistema é intuitivo, não tem que estar ensinando. O que foi que a gente conversou lá? Passaram as instruções sobre quais eram os números que deveriam ser tá no projeto para que ele fosse aprovado. Você entende? É isso. E por que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, eu trabalhei lá esses 6 meses, eu pensava que o procedimento realmente era esse, que não tinha nada demais. Só que, assim, no final da minha estadia na empresa, eu comecei a ver que tinha algumas coisas que eram estranhas, entende? E, assim, eu nunca. É, eu sempre gostei de fazer as coisas, eu nunca gostei de me envolver com esse tipo de coisa. E, assim, mas também nunca fui me envolver na vida de ninguém. Ela tava lá, ela fazia, tudo bem. Só que o problema começou foi quando eu saí de lá. E assim, eles não me deixaram esquecer. Ele entende? Assim, e assim, até hoje, é, eu, é como eu falei, realmente até hoje, assim, eu sofro por conta disso. Mas, e outra coisa importante lá também, que eu tenho que falar. Quando você vai pedir um empréstimo, o banco ele pede garantia. E assim, eu vou falar aqui a parte que eu via, certo? A gente, o cliente chegava lá com garantia, um imóvel, e tinha que fazer a avaliação. A avaliação era feita basicamente pelo escritório. Como é que ela funcionava? Eu ia tirar as fotografias, eu fui tirar fotografias do imóvel, tirar a fotografia. Eles lá faziam também todo o laudo era feito por lá. É tanto que tem uma ABNT que foi comprada em nome do esposo dela. Tem lá na ABNT, foi comprada lá em nome do esposo dela, porque como a gente fazia? A gente fazia tudo. Teve uma vez até que eu fui fazer pesquisa de mercado. Ela me mandou ligar para as imobiliárias para pegar o valor dos imóveis. E assim, e só seguia pro escritório de engenharia só para eles assinarem lá, porque eles eram amigos também. Amigos, assim, eles eram sócios, eles eram parceiros não somente nisso, porque todos os laudos era assinado por esse escritório de engenharia. Não somente nisso. Também loja, tem uma loja lá que vende móveis classe A. É, ela falava de um contrato de gaveta com esse pessoal, com esse conhecido empresário, certo? E assim, não que seja da minha conta, porque realmente é, até, até eles fazerem o que estão fazendo comigo não era da minha conta, entende? Mas já que estão fazendo, então a gente tem que saber porque realmente as coisas estão acontecendo. E, e era isso, era assim que as coisas funcionavam lá. Depois que eu saí, eu pensei que não ia ter mais problemas. Assim, não ia ter mais problemas porque na época que eu tava lá, não via nada de diferente comigo. Só que depois que eu saí lá, foi que pelo que parece, eu sou algum tipo de ponta solta e comecei a ter problemas em relação a isso. Problemas sérios mesmo. E eu tô sendo específico aqui porque não é somente por causa de mim. Porque geralmente quando eu falo alguma coisa mais específica, eles vão atrás de alguém próximo. Tanto que eu já me desvinculei de muitos colegas meus por conta dessas, assim, foi assim, não converso, não tô mais contato justamente porque, tanto que uma vez eu tava na cidade lá onde eu morava, um, um rapaz, uma pessoa que eu não conhecia, eu tava passando na rua, tipo assim, falou como, eu não sei se queria que eu ouvisse o que eu não sei. Falou assim, tipo, esse tinha muitos, esse foi difícil porque tinha muitos amigos, né? Aí o outro falou, ou coisa assim, entende? Porque eu tinha percebido realmente que é, por trás estava tendo alguma coisa muito estranha. Eu não sei realmente o que é, porque as pessoas não chegam, às vezes não chegam pra você pra falar. Mas o que acontece? É tipo assim, é tudo o que puder fazer pra para prejudicar, eles vão fazer, entende? E até porque assim, não é uma coisa que envolve somente a cidade. É tudo que porque esse escritório, esse 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 banco, ele envolve tudo uma região.
E assim, e os clientes dela eram de toda a Bahia. Não era somente de uma cidade, não era somente de um lugar. É de todo um estado, entende? E assim, e hoje é fácil você ver que as coisas são globais. É tanto que teve uma experiência lá que eu contei, daquela viagem que eu fiz, que, que não sei se eu contei no outro, mas talvez, espero que não precise, mas se precisar no próximo, eu vou ser mais específico em relação a esse problema da viagem. E até lá também eles criaram um problema e estavam lá, beleza? Mas por hora era isso que eu queria conversar. Espero que eu não precise contar novas situações que eu vivi, ou antigas mesmo, porque isso tudo que eu passei aqui foram situações antigas. Teve caso com o PF, teve caso nessa viagem realmente que eu fiz, que foi uma questão séria mesmo. E, um ponto importante. Na época que eu trabalhava lá, ela falava, só Deus pode me julgar, só Deus pode me julgar. Falava que morava perto, era vizinha de promotora, vizinha de juiz, não sei o quê. Eu pensava que isso era tipo assim, era coisa boba, tipo, não tinha nada muito importante. Mas quando eu saí de lá, foi que realmente eu vim saber do que se tratava. É, esse só Deus pode me julgar, por exemplo. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público na, há uns anos atrás. Há uns anos. E ela foi arquivada, mesmo eu falando minha profissão lá. Então, por isso que ela fala, entende? Porque ela tem as costas largas. E outra coisa importante também. Teve coisa que eu coloquei lá nessa denúncia que acabou se cumprindo, entende? E mais é como eu falei. Não quero, espero que eu não precise ser mais específico do que eu já estou sendo. Que aí citar nome, esse tipo de coisa, realmente eu não queria. Mas infelizmente, se for necessário, infelizmente, entende? Porque é tipo assim, se eu for contar pra vocês, porque tem coisas que é boba, que a pessoa realmente se passa, que tudo bem, se passou, a pessoa não tem problema, entende? Mas você vê que são coisas bobas que as pessoas fazem justamente porque o objetivo é prejudicar. Não tem outra lógica, entende? Não tem outra lógica. Tá entendendo? Não tem outra explicação. Porque eu não sou uma pessoa que fica implicando por bobagem. Eu nunca fui de implicar por bobagem. Mas, tipo assim, é tipo, tudo que for. É como se o alvo é aquele. Então, tudo que pegar, então a gente vai fazer de tudo pra ir nessa pessoa. Beleza? E isso é o que eu vejo, é o que eu acabo descobrindo. Sabe-se a Deus o que foi que já fizeram por mim por detrás, que acabou, que eu não percebi, entende? Que já me prejudicou ainda muito mais. Eu sei que muitas coisas me prejudicaram, mas que me prejudicou muito mais e que eu não percebi. Sabe-se lá Deus o que aconteceu, o que realmente aconteceu. Porque é um problema realmente sério. Assim, eu já passei pela. Porque eu não sei se acontece isso com todo mundo, mas eu já tive um período da minha vida que realmente eu fiquei muito estressado. Tanto que teve uma situação que eu passei a noite em claro. Quando eu saí da faculdade, teve uma situação muito complicada realmente comigo, que ali foi, assim, acho que o período mais complicado, um dos períodos mais complicados foi justamente essa. Que aí eu começava a me questionar, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Se eu nunca dei imagem para esse tipo de situação, eu ficava me questionando. Aí depois eu também não imaginava muito o que seria em relação a isso, entende? Mas depois eu comecei a ligar as questões. Comecei a ver que não era assim, que tinha alguma coisa que não era realmente totalmente certa. Nos outros lugares que eu trabalhei, eram todas histórias de contabilidade. A gente nunca tinha visto nada de diferente, nada de errado. Se tinha, eu era com eles lá. Mas nesse lugar específico, teve todas essas questões que eu passei pra você. É tanto que teve uma vez que eu trabalhava com ela, as, tinham três salas. A sala que ela ficava, a sala que eu ficava, e tinha uma sala de reunião e de recepção, um corredorzinho. A sala que eu ficava era do lado da dela. Teve uma pessoa, ela falou que era ex-empregada dela, dizendo ela que foi é, mostrar para ela produto da Natura. E, assim, e essa mulher, ela trabalhava numa outra loja. Nessa loja lá que vendia coisa de iluminação, móveis classe A. Entende? O que foi que ela foi falar lá? Falou, fulana, eu vim te pedir aqui esse produto da Natura, tal, 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 tal. Beleza. Só que no meio da conversa ela jogou. Olha, e
o seu. Conversa com fulano, que era o sócio dela, conversa com o seu sócio. Por quê? É, toda vez que eu tô saindo com meu esposo, de manhã pra levar meu filho na escola, tá ficando uma pessoa na porta da casa da gente, entende? E assim, e a gente sabe que ele tá fazendo alguma coisa lá, botou tanta coisa de religião pelo meio, pra gente, tal, tal. Fale com ele pra parar de fazer isso com a gente. Tipo assim, ela não foi vender produto lá da Natura pra ela. Ela foi pedir pra tirar essa pessoa da porta da casa dela, entende? E assim, quando eu tava tendo essa conversa, eu tava trabalhando, eu ouvi pra mim não fazer sentido. Só que o problema todo foi depois, que essa minha patroa, quando ela saiu, quando essa mulher saiu, ela foi, tipo assim, se justificar pra mim, entendeu? Ela foi lá na sala tipo assim, ela começou a falar, que se eu pudesse, eu dava um tratamento psicológico pra fulano, porque parece que fulano não tá bem. Tipo assim, quis dizer que o erro tava na mulher, que no mínimo a mulher tava desesperada porque ela devia estar colocando alguém na porta da casa dessa mulher lá pra fazer o que é que eu não sei. Entende? Mas, tipo assim, não é uma. Ela não trabalha sozinha. Haja vista que essa minha denúncia foi arquivada. Haja vista que tudo que eu tô passando. Haja vista que teve essa questão também dessa mulher que foi lá pedir pra ela. Depois eu nunca mais vi. Só vi uma vez lá também. Também não tinha porque ela tá indo lá. Porque essa mulher não trabalhava com a gente. Ela trabalhou com a loja lá dos sócios. Porque também teve outra, outra, outra situação com os sócios dela. Lá que ela falava com a gente que tinha um contrato de gaveta lá, que parece que teve toda uma coisa que ela falava lá com a gente, que, tipo assim, esse sócio dela, eles tinham uma loja que vendia produtos de iluminação. Ela conta pra gente que eles iam falir, só que ela entrou com consultoria, ajudou eles a se reerguerem, e como forma de, tipo, pagar ela acabou com ela ficou sócia deles, entende? Só que assim, sócias com contrato de gaveta. A empresa atual tá no nome dela e do marido. Só que tem esse contrato de gaveta que tá no nome desses outros sócios lá. É um negócio lá que eu não, tipo assim, não entendi muito bem, mas tem uma coisa estranha. E ela falava desse contrato de gaveta. E essa mulher ela trabalhava nessa loja que, digamos que faliu, desses outros dois sócios. E ela foi justamente fazer isso lá no escritório da gente. Aí depois que eu saí de lá, que eu comecei a ligar essas situações e eu comecei a ver. Porque, tipo assim, a única loja que tem lógica que tem isso tudo que está acontecendo é justamente isso, entende? E por quê? E se você for ver, realmente, tem o nome de muita gente grande envolvida. Por exemplo, logo quando eu cheguei lá, tinham dois dentistas que. Dois irmãos dentistas que tinham recém-formados que queriam eles queriam um financiamento. Só que quando foi ver, os pais tinham um débito de uns 10 a 15 mil no banco. E assim, era tipo, essa pessoa, o pai deles, morava na rua, na avenida mais movimentada da cidade, da principal. E eu fui lá coletar a assinatura deles de dinheiro, uma casa muito grande. Então são pessoas realmente que têm nome da cidade e têm cacife. E é isso que aconteceu. É, eu, tipo assim, ela pediu pra eu ficar acompanhando, eu acompanhei. Só que quando perceberam que tinha esse débito, que não poderia ser liberado, porque quem eram os avalistas lá eram os pais, e com débito não tinha como liberar, tipo assim, eu me afastei. E é tanto que a mãe deles um dia esteve lá, ó, fulana, conversa lá com o gerente pra poder liberar, tal, tal, tal. Disse, como assim conversar? Você tem um débito lá, não vai liberar. Aí depois disso também eu fui afastado, não fiquei mais pro projeto. E eu sei que eles conseguiram montar a clínica. Montaram a clínica, depois mudaram, botaram em outro lugar. Agora, não sei se foi por meio de financiamento, não sei como é que foi o que foi que realmente aconteceu. Só que tinha esse débito, os pais não poderiam ser avalista e na época falava que não tinha outro avalista para colocar. É isso. Então tem muita gente grande envolvida, por isso também que tem toda essa questão. E se for futucar, 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 tipo assim, tem até político na região. Então realmente é uma questão complicada. E que é por conta disso que eu tô passando muita coisa. Entende? Por isso que também eu tô participando disso tudo com vocês. Deixando o menos registrado aqui, porque se acontecer alguma coisa, tá registrado para todo mundo saber como é que as coisas funcionam. É isso, pessoal. Ficou longo. Infelizmente eu não pude ser mais específico.
Eu espero que eu não precise ser, mas se for necessário, vou continuar sendo. E talvez no final a gente faça, sei lá, um vídeo juntando tudo e sendo mais direto, porque eu sei que pra mim, que vive tudo, as coisas estão claras, só que a depender da forma que eu tô expondo aqui pode não ficar tão claro, entende? Mas espero que realmente não fique claro, não precisa ficar claro. Mas é isso, até mais. Até o próximo vídeo. Espero que o próximo vídeo esteja falando sobre MEI.